Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o anticoncepcional do momento, né? O DIU de cobre. Muita gente está em busca de algum método para evitar uma gravidez não planejada sem hormônio e acaba sempre pensando nele. Então vamos lá, o que é o DIU de cobre, né? É um aparelho que vai dentro do útero e ele fica lá dentro fazendo, né, a anticoncepção por um período de 5 a 10 anos na maioria dos aparelhos, né? A colocação pode ser feita dentro do consultório, com anestesia no colo do útero ou não, ou até mesmo numa clínica através de sedação com um anestesista, né? Quais que são os riscos da colocação? Tanto numa clínica quanto no consultório, tem o risco de perfuração durante a colocação, de sangramento, de infecção, tá? Então esses riscos existem, são pequenos, mas a gente sempre deve orientar a paciente, né? E qual que é a vantagem do DIU? A eficácia dele, né? Ele tem menos de 0,5% de risco de gravidez durante o uso. Então aquela história de que, mas eu tenho uma amiga que engravidou com o DIU e etc. Beleza, existe, como todos os métodos, nenhum é 100% eficaz. Mas ele é um método super eficaz, até porque não depende da paciente lembrar de tomar, de aplicar a injeção. Ele tá lá dentro do útero e a gente fazendo o acompanhamento com o ultrassom logo depois da colocação, né? Depois de 3, 6 meses, 1 ano, vendo que ele tá no lugar certinho, a chance de dar tudo certo é bem alta. Quais que são os tipos de DIU que a gente tem, né? A gente tem o DIU de cobre normal, que acaba sendo mais em conta, dura cerca de 10 anos, né? A gente tem o DIU de cobre mini, que é mais indicado para úteros com um volume menor, e tem o DIU de cobre com prata, que vem com uma promessa de diminuir as cólicas e o sangramento que as usuárias de DIU apresentam, né? Então, quais que são os principais efeitos colaterais do uso do DIU? É isso que eu falei. Geralmente tem um aumento na quantidade de fluxo menstrual e um aumento nas cólicas. Não é todo mundo que vai apresentar, isso geralmente acontece com quem já tem a menstruação abundante, com quem já tem cólica. As pacientes que não têm muito esses sintomas, geralmente não tem esse problema, né? Nos primeiros meses pós-colocação, tem um risco aumentado de expulsão do DIU, né? Então, como se fosse uma reação de corpo estranho, e também de infecção, mas é uma infecção que tem acontecido, né, antes ali da colocação e que com a colocação a gente acabou levando essas bactérias para dentro do útero. Então é mais no comecinho esse risco. O que a gente precisa para colocar um DIU? Precisa de um Papa Nicolau normal e precisa de um ultrassom transvaginal, né, dizendo um volume mínimo para a gente colocar esse aparelho. E quem que não pode usar o DIU de cobre, né? Então, geralmente a gente não indica para essas pacientes que têm fluxo aumentado e cólica. Tem algumas doenças da coagulação, pacientes que têm um sangramento maior, né? Não só uterino, mas essas pacientes a gente também não costuma indicar. Tem algumas doenças que têm problema na metabolização do cobre, que a gente também contraindica. Algumas pacientes com alguma anormalidade do colo do útero. E também pacientes que estão em segmento, tratamento de câncer de colo de útero, porque o fio, enfim, acaba dando uma dificultada no segmento. Então, a gente procura não utilizar. E, claro, pacientes que nunca tiveram relação sexual com penetração, a gente costuma não fazer o uso do DIU por causa do risco de romper o ímen durante a colocação. E se eu colocar o DIU e tiver um sangramento muito abundante ou muita cólica, eu vou pegar, jogar fora, tirar fora na hora? Não, a gente tem algumas alternativas, né, para diminuir essa quantidade de fluxo e cólica, que são os anti-inflamatórios e alguns remédios que fazem como se fosse um coágulo dentro do útero e diminui a quantidade de sangue. Então, a gente tem essa alternativa sim, antes de desistir do método. E caso não funcione, a paciente não esteja satisfeita com o padrão menstrual, aí a gente tira sim o DIU, geralmente no consultório, né? Porque o fio geralmente vai estar visível, em casos que ele não está visível, aí a gente tem que apelar para a esteroscopia, mas geralmente não é o caso. E no dia seguinte, no próximo ciclo, já vai estar tudo normal, o paciente inclusive consegue engravidar.
certo? Era isso que eu tinha pra trazer pra vocês, então, em relação ao DIU de cobre. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem com quem você acha que vai gostar também. E vou deixar meu e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Até a próxima!